dia. Isto hoje, depois da festa, não é? Custa um bocadinho mais, mas está tudo bem. Os meus autores estão aqui, sorridentes e bem dispostos. Metade deles. A parte que interessa, bem, continuando com esta viagem que temos estado a fazer pela história da tinta da China e que acaba hoje. Ontem, na última mesa aqui, tivemos a Dulce Maria Cardoso e o Valério Romão, portanto, o primeiro livro que publicámos nesta coleção, na coleção de literatura de língua portuguesa, ficção de literatura portuguesa, e o Valério Romão com o livro mais recente. Hoje eu tenho aqui o Rui Cardoso Martins, que é um autor que eu já lia há muitos anos, mas não é assim há tantos, não é? Tinha há uns anos, e que em 2014, dizes tu, nos deu a honra de publicarmos o seu primeiro livro na Tinta da China, O Osso da Borboleta. E depois temos estado a reeditar os livros que passaram da Leia, era a Leia? Don Quixote, sim, era de Don Quixote. Temos estado a reeditá-los na Tinta da China. Neste momento o Rui Cardoso Martins já tem os 5 romances publicados, já estão todos connosco, que é mais fácil para trabalharmos, termos a obra do autor. Para além dos romances, também publicámos as crónicas, Levante Sorrel, que aliás é um livro também premiado. O Rui tem vários prémios que eu não sei de cor, mas é uma questão de consultar. Não sei de cor, mas tens vários prémios importantes. Os da SPA, não é da SPA, também não é PEN, como é que eles se chamam? Da SPA é em cinema. Sim. Como é que se chama? Aquele mais importante. Também não te lembro. Isto é cedo. AP, era isso, Eu já ia ao chat GPT. Exatamente. A Associação Portuguesa de Escritores, era isso, eu sabia que não era a SPAC, não era o PEN, eu sabia que o mais importante não estava a lembrar, peço desculpa. O Rui também é argumentista de cinema, escreveu alguns filmes que também foram muito premiados, e nomeadamente Herdade, estou-me a lembrar de Herdade, mas também as séries, A noite foi boa! Sul, Causa Própria e Matilha. Era a causa própria. Enfim, está super preparado como. Mas não, é de facto é um autor consagrado. E portanto, nós nesta coleção temos poucos autores, e é de propósito, ou seja, é uma coleção que sou eu que a dirijo, e ela é muito fechada, portanto é difícil, eu não gosto assim de tantas coisas. E de facto quero construir um catálogo em que as pessoas, quando chegam, não conhecendo o autor, mas sabendo que está nesta coleção, ter já um carimbo, ter ali um carimbo de qualidade. Pronto, esse é o meu princípio. Por outro lado, tenho aqui a Giovanna Madaloso, que é uma autora incrível. Eu acho que ela é a melhor autora da sua geração no Brasil, assim, de caras. Acho que para mim é de caras. E é uma das autoras brasileiras que estão na coleção. Porque esta coleção, como é de língua portuguesa, nós não fazemos qualquer distinção entre o português de Portugal e o português do Brasil. E, portanto, eu publico os livros exatamente como eles são escritos, e tenho publicado muitos autores brasileiros em Portugal, porque, de facto, parece um bocadinho absurdo que falemos a mesma língua e tenhamos tão pouco conhecimento do que se vai fazendo por lá.
Portanto, independentemente disso, eu também fomos em 2012 para o Brasil, com a tinta da China, e levámos autores portugueses exatamente nas mesmas circunstâncias. A ideia é um bocadinho isso, é ir tentando quebrar muros, não é? Portanto, eles estão aqui, da Giovanna está aqui a Sweet Talkie, que foi o primeiro livro que publiquei. É um livro muitíssimo interessante sobre classes sociais, mas não só. Tudo pode ser roubado e agora o Batida Só. Eu, enquanto editora, a minha opinião é que neste livro a Giovanna deu um salto grande. Acho que é um livro muito maduro, embora eu goste muito dos outros, não desfazendo. A Giovanna é daquelas autoras também, aliás como o Rui, em que há sempre as pessoas, o melhor é a Sweet Tokyo, o melhor é as Melhoras da Morte, o melhor, ou seja, cada pessoa, os leitores têm sempre um preferido, não é? Eu, no caso tanto do Rui como da Giovanna, o meu preferido é sempre o último. Portanto, aliás, As Mulheres da Morte também teve ótima crítica, fez 2 edições, portanto, também é um livro, lá está, que eu também disse na altura, mais maduro, não é? Portanto, eu ia pedir ao Rui que leu o Batida Só, porque a Giovanna é mais desconhecida e estamos aqui a dar também um colinho da terrinha. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Tá bom? Obrigado. Ele já está a rir, ainda não. Muito obrigado a ti, Giovanna, e a todos os presentes. Eu conheci a Giovanna ainda antes de ter lido lá em casa a minha mulher, a Inês, fez-me sempre grandes elogios e disse exatamente o que disse aqui a Bárbara, a melhor escritora brasileira e a escrever português do Brasil que conhecia. E fez-me muitos elogios, de maneira que quando a Bárbara me convidou para estar aqui, eu não lhe disse nada e o livro apareceu lá em casa. Que é isto e não sei o quê, depois disse e ela ficou, não me tinhas dito nada, não sei o quê. Pronto, parte do que vou dizer, portanto, já tinha uns toques familiares, mas tenho tido uma vida um bocado complicada nos últimos tempos, de muito trabalho, a Giovanna também sabe o que é isso, mas posso dizer já que este livro é fantástico. Pronto. É um livro em que acho que se cumpre, acho que os livros devem servir para alguma coisa, ao contrário de algumas pessoas acham que não, mas eu acho que se cumpre uma coisa que eu exijo a todas as obras de arte. Nós começamos num ponto e quando chegamos no final estamos noutro. Nós, a história que se conta lá, as personagens e essa evolução, digamos, amadurecimento, que é muitas vezes fruto de um percurso ao longo das próprias páginas, das peripécias também, mas é um percurso muito mental, muito espiritual e está tudo ligado, não é? Cérebro, coração, neste caso, falando de questões tão sérias como a doença. Inevitavelmente nos chama para pensar nas nossas próprias doenças, nas doenças daqueles que amamos e tudo o que passamos na vida. E, portanto, enfim, é um objetivo ambicioso que eu acho que está quando o livro acaba, nós sentimos que crescemos qualquer coisa. E aquilo que eu vou aqui tentar fazer, porque eu acho que esse é um dos papéis da literatura, palavra que eu uso sempre no sentido positivo, nunca no sentido de jogo feudal ou de jogo até. Eu vou tentar mostrar-vos as partes do livro que me tocaram particularmente, e quando me tocam a mim, tocam
aqueles de que gosto e até aqueles de que não gosto, não é? Portanto, toda a gente sabe. Bom, eu posso contar um pouquinho da história? Não sei, a autora. Bom, muito rapidamente, e já que falei na entrada precoce do livro da Giovanna lá em casa, acho que há aqui forças comuns. Por exemplo, a ligação, a amizade, o amor entre gerações diferentes e entre classes sociais diferentes, e toda essa dinâmica, essa, digamos, dialética que acontece, o dinheiro ou a falta dele, tanto tantos problemas nos coloca, aos brasileiros e aos portugueses, o acesso à saúde, o acesso ao conhecimento, e particularmente esta questão de o que é que vamos fazer com os mais frágeis. Essa acho que é a grande questão que eu encontro aqui. O que fazer por cuidar dos mais frágeis? Temos forças para isso? Vamos desviar-nos do nosso caminho profissional, pessoal, para fazer um desvio enorme nas nossas vidas e arriscando mesmo, porque este é um livro sobre o risco. A personagem, a narradora, é alguém que está proibida de ter emoções. Agora imaginem o que é proibida de ter emoções, porque há um risco de morte, não é? Parece que sim. Vai ter que ajudar uma pessoa que está nas mesmas circunstâncias, e a sua mãe, mas com uma doença diferente e particularmente dolorosa, que é um linfoma. E é a história dessa viagem, de como aceita essa viagem e a passagem por todos os ritos, a necessidade ou não de fé. Uma das coisas que eu gostei muito de Giovanna foi a forma como podemos tratar-nos por tudo aqui como não fazes moral com aquilo que é evidentemente o aproveitamento da fé, da crença, do desespero dos outros. Particularmente, temos por exemplo toda a questão de nos entregarmos a uma cura que obviamente não funcionará. Basta ler, e aqui imagino que tenha havido alguma investigação, é uma coisa que eu também gosto, de haver uma investigação sobre todas as cúpulas, todos os movimentos que se organizam para explorar precisamente a necessidade louca de acreditar que há salvação, havendo ou não havendo. A Giovanna faz isso sem nunca usar, digamos, sarcasmo, que isso é muito curioso. Nem com quem se entrega, digamos, muito praticamente, quem se entrega a Bormões, nem sequer aos próprios Bormões. Os factos, como costuma dizer, falam por si. Depois é toda a transformação interior de quem está sempre enfim, interrogar-se, e eu acredito que a escritora também o terá feito, não só a narradora, como escreveu o Wittgenstein. Se não estiveste disposto a conhecer-te melhor, a tua escrita não passará de um engano. E esta, não é sensação, esta certeza de verdade no que aqui encontro, seja ou não ficção, não fiz nenhuma pergunta, nem sequer perguntei se a Giovanna tem filhos, nem sequer se alguma vez esteve doente. Quer dizer, interessa-me saber, talvez possamos saber depois, mas o nível de verdade deste livro é muito grande e é uma das coisas que eu mais gosto. Eu vou então ler aqui uma partezinha e depois tentarei fazer um ou outro comentário rápido àquilo que li, porque fiz aqui umas pequenas notas. Bom, a primeira que eu tenho aqui, eu não vou contar tudo, mas há uma mãe desesperada, há um filho doente, e há esta narradora que, estando também doente, com problemas graves de coração, não podendo ter emoções, vai fazer uma viagem para uma suposta cura.
Mas nunca deixa de se interrogar sobre o seu papel e sobre como é que nós ajudamos a nós damos os outros, ou se nos estamos a tentar ajudar a nós mesmos. Não é? Portanto, tenho aqui pronto, ela vai. Houve uma altura que ainda não tinha aceitado ir fazer a tal viagem, ou está à tal cura noutra cidade, e aqui também se põe, desculpa mais, eu sou uma cabeça puxada de um lado para o outro. Toda a questão do interior, como é que o interior, como eu digo no meu primeiro livro, é igual em toda a parte. Eu reconheço muito da minha infância e juventude no Alentejo, de coisa que a gente reconhece, as pessoas funcionam de outra maneira, em relação aos grandes centros urbanos, também isso está aqui muito presente neste livro. Portanto, ela vai e descobre o miúdo, não sabia se ele já estava curado, se não, se ele tinha desaparecido, estava a viver esta culpa, a culpa é outro dos temas, e a narradora, que se chama Maria João? Sim. Maria João. A Maria João vai e vai espreitar numa casa, porque ainda não decidiu se vai acompanhar a mãe. E foi o que fiz, a mãe que era uma antiga colega de escola e de amiga de infância. Como nós sabemos todos, às vezes encontramos grandes amigos de infância que são outras pessoas, até nos perguntamos, às vezes temos grandes alegrias de reencontrar, às vezes dizemos quem é esta pessoa, não é? E também aqui se põe, esta mãe é uma força da natureza, só para dar um exemplo, diz, e aqui também a força da linguagem é muito boa, que é, eu pelo meu filho, eu estava disposta a dar todos os buracos do meu corpo ao primeiro homem que me oferecesse o dinheiro para salvar, ou apenas a hipótese de minorar a dor. Eu acho que esta fortíssima afirmação poderá ser tomada e levada a sério por qualquer mãe. Qualquer mãe não, mas grande parte das mães percebe isto. Pronto. Ela vai escolher e então, foi o que fiz, me acomodando discretamente atrás da mureta de um terreno baldio, até que o menino apareceu, saindo pela porta com os fones graúdos nas orelhas. Estava vivo e magro, talvez ainda mais magro, a barriguinha da doença à mostra, usando só uma bermuda, os pés descalços. Logo percebi que falava, pelo jeito sozinho, e de uma forma meio estranha, levando uma das mãos para a frente e para o alto, os dedinhos duros a cortar o ar, como se brigasse com alguém, ou fizesse um discurso. Me ocorreu que talvez estivesse falando ao telefone, mas não se via nenhum aparelho, nem parecia haver bolsos na sua bermuda. Depois me ocorreu que estivesse falando com Deus. Dei um monólogo. Senti pena dele. O meu plástico sendo torcido, apertando daquele jeito que só o compadecimento aperta, uma dor que pegamos emprestada, que tomamos como nossa por alguns instantes. Ainda que eu estivesse embalada em várias camadas, ainda que essa compaixão me tocasse de forma sutil, o seu poder era assombroso, porque mesmo que eu experimentasse sentimentos mais fortes em outros momentos, como o medo e a tristeza, tão meus, e dizendo respeito apenas a mim, era no exercício de sentir a dor do outro que eu me percebia mais viva. A felicidade alheia não faz isso. É no flagelo do outro que nos tornamos mais humanos. Há passagens neste livro, que, como é óbvio, vou pedir-vos que o leiam, acho que é mais fácil, em vez de estar a ler, em que sentimos precisamente esta, ao mesmo tempo, introspeção e esta análise daquilo que nos faz precisamente humanos. E a boa literatura é isso, na minha opinião. Vou aqui só ler mais uma ou outra, vamos tomar demasiado tempo, porque ainda vamos conversar um bocadinho, está bem? Uma pessoa deve procurar o que existe, não o que acha que deve existir, e depois a resposta da pessoa que está a ouvir isto diz, e quando o que existe não é o bastante. Coloca-se aqui muito a questão da fé também, a necessidade da fé, não da fé. Aqui a nossa narradora deve ser das poucas brasileiras ateias, que
no Brasil toda a gente tem uma religião qualquer, não é? E ela acaba por encontrar essa necessidade de acreditar ou não acreditar no quê? Há aquela frase antiga, na cova dos leões não há ateus. Porquê? Já todos passamos por isso, que é quando estamos realmente desesperados e vamos ser comidos, devorados, há ali qualquer coisa que nos puxa para acreditarmos em coisas que não acreditamos. Às vezes depois também a desilusão é tão grande que reforça a convicção. Nem sempre, nem sempre. Eu disse às vezes. Não, pois não. Mas momentaneamente, e isso é uma das coisas que nós sentimos aqui, que esta narradora põe em hipótese, como diz um amigo meu, eu gosto da ideia de acreditar, não? Embora acreditar só por si não dê mais existência a nada. Não? O que é acreditar? O que quer dizer eu acredito? Isso dá existência a um ser supremo? Quem pensará que sim, na medida em que se formos. Aliás, há aqui uma frase muito gira que Deus está em toda a parte, em toda a natureza. Se pensarmos assim, um bocadinho como Spinoza, é mais simples, não é? Com licença, onde é que está aqui? Depois passa aqui pela questão do turismo da doença, que é uma coisa que também atravessamos neste livro, um bocadinho à semelhança de Fátima, que aqui fica ao lado, até em Fátima, não sei se sabes, é com cera. As partes do corpo que estão doentes podem ser postas numa pira a arder para curar. No Brasil, pelos vistos, fazem-se cópias de madeira, em boa madeira, e é assim a forma de se procura de mostrar o órgão que está doente. Fala aqui que tentar ler as notas dele. São muitas. Não. Uma pergunta como a fé é um pensamento, uma emoção, um sentimento, acho que é um bocadinho sobre isto que eu estava a dizer há pouco. E depois há outra coisa que tu mete aqui, não sei até que ponto há aqui a parte pessoal e profissional da autora, que é quando ela vai finalmente nesta aventura e arranja uma bela desculpa. Sendo jornalista, ela vai fazer uma reportagem. Eu achei esta ótima. Parece aqueles que dizem que fazem pesquisa de pedofilia porque estão a fazer uma reportagem. E no fundo é um bocadinho assim. Porque de repente ela diz assim, na verdade eu estava cagando-se do medo de morrer. E portanto, e ela fala consigo mesma. Mas naquele momento uma delas se ergueu com estridência. Fala a verdade. Essa história de fazer reportagem é uma desculpa. Você veio até aqui porque está-se cagando de medo de o tratamento não ter dado certo. Porque está-se cagando do medo de morrer, porque está doida para se agarrar a uma coisa, a sua formiguinha neurótica. Formiguinha neurótica é uma boa expressão. Pronto, eu não vou tomar muito mais. Há aqui coisas deliciosas, como médicos mortos que fazem visitas às 6 da tarde, seja a pessoa onde estiver, faz parte do tratamento. Isto por acaso recorda-me, e faz parte também de um dos meus livros, um amigo meu que ficou cego num acidente, e a quantidade de tratamentos loucos a que os pais se sujeitaram com bruxos, com adivinhos, com médicos que o proibiam de estar a menos de 10 metros de um televisor, coisas com chás, coisas absolutamente doidas, porque nos pegamos a isso. E esta é nitidamente um desses casos, uma grande firma, uma grande empresa, um conglomerado que faz isto em massa, não é? E que depois vão ver-se as pessoas que o tratamento vai continuar, porque o médico continua a operar depois de morto. Portanto, às vezes, e a Giovana faz isto muito bem, porque transfere para nós a
a irritação de haver pessoas assim. Por outro lado, não temos a certeza se as pessoas que estão a dizer isto não acreditam no que estão a dizer. E isso acho que é essa ambiguidade que ela tem aqui muito bem. Isto não é nenhum livro de ataque, é um livro de... Enfim, é um livro de... não é defesa, mas é um livro de tomar conta do que é que está em causa. É a pergunta que se deve fazer em todas as obras. E por último, tem aqui outra questão que é muito dura, que é a questão de como é que Deus, em existindo, se permite negar uma oração de uma criança. Vou lembrar, se me permitem, e esta não é mesmo minha, mas ouvi uma vez um António Lobo Antunes, que foi o dia em que percebeu que Deus não tinha o direito de pôr uma criança de 5 anos a chorar por morfina. E esta questão é muito importante. A mim toca muito. Eu tenho vários filhos, já passei muitas coisas, já passei muitos sustos, e obviamente, como em todos os bons livros, há aqui uma certa projeção daquilo que nos aconteceu, que nos pode acontecer, e vou já entregar-se à fé, e agora vou entregar-vos o final muito bonito, não vou dizer o final, já seria demais, mas tem qualquer coisa do prático, posso dizer isto, e pronto, vou passar aqui, vou dar os parabéns antes de mais, e foi um gosto conhecemos agora ali, nem um café tomamos, mas, por assim dizer, já conhecia alguma coisa através do que escreveste, que é a melhor coisa. Pode acontecer no autor, acho que. Obrigado. Obrigada por tratar, né, do livro com tanta atenção, tanto carinho e tantas notas. Fico feliz quando eu vejo um livro assim, todo anotado. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, aqui na minha casa em Portugal, que é a Tinta, né, fazendo 20 anos. Então, eu sou muito feliz de ter essa editora em Portugal, uma alegria para mim. E é muito bom estar aqui com vocês para falar desse livro. Vou contar aqui, puxar de vários cantinhos que você soltou aí, que você instigou. Vou pedir a paciência de alguns leitores meus que já estavam lá ontem. Talvez vocês escutem algumas coisas parecidas. Contarei para aqueles que não estavam. Talvez desculpem se eu me repetir em algumas coisas. Mas eu acho que talvez seja legal contar um pouquinho de onde nasceu esse livro, né, como esse livro chegou para mim. Esse livro não foi um livro planejado. Às vezes tem um livro que eu planejo, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir. Mas esse livro ele se impôs na minha vida. Depois que eu terminei de escrever Sweet Talk, eu comecei a escrever um livro sobre perimenopausa, porque eu estava entrando, né, na perimenopausa e eu tenho uma relação engraçada com a escrita. Eu já quero escrever logo uma história que é para viver logo aquele negócio e me livrar daquilo. Como se eu pudesse eliminar a menopausa da minha vida escrevendo um romance. E comecei a escrever esse livro, comecei a fazer pesquisa, a viajar. Eu adoro viajar para fazer pesquisa. Mas a vida me atropelou, minha filha adoeceu, minha filha teve uma cardiopatia que não é essa. Esse livro ele é totalmente ficcional, depois eu até vou falar como eu fiz essa passagem, né, do real para o ficcional, que foi uma longa travessia, difícil para mim. Mas minha filha teve uma doença cardíaca, estava com 6 anos de idade, e a partir daí eu comecei a observar o coração, né? A gente não lembra que tem um coração batendo no peito o tempo inteiro, né? Mal pensa nele, só pensa nele quando ele dá algum sustinho. E acompanhando, né, a situação dela, eu passei a observar as emoções, porque num certo momento em que o problema estava um pouco mais grave, ela também não podia ter, né, emoções tão fortes. Então eu comecei a virar uma mãe que privava a filha de se emocionar. Então eu ia dar uma bronca e falava, não vou dar uma bronca, porque se ela tiver um mal-estar, a culpa vai ser minha, né? Imagina a culpa de mãe. Puxa, chamaram ela para ir em parque de diversões, vou botar ela num trem fantasma, ela vai tomar um susto. Pensava até, nossa, como é que vai ser quando ela crescer, né? Tiver uma grande paixão, como é que esse coração vai bater? E nesse exercício, né, privando ela, às vezes, das emoções por um período que depois passou, eu me toquei que, tirando, né, ela desses contextos, quando a gente tira essas emoções da vida, a gente tira a vida da vida, né? A gente vai esvaziando a vida. E aí eu comecei a me questionar, né, o que sobra, o que vale a pena. E nesse momento o coração surgiu para mim como essa grande metáfora, né, para esse momento que a gente vive,
aparece muito nesse livro também a questão dos antidepressivos, né? Essa narradora, ela toma muito antidepressivo para não sentir nada. Eu falo que ela não é mais uma homo sapiens, ela é uma homo sapiens, porque ela vive blindada, né, dentro dessa bolha, e ela faz isso de uma maneira muito forte nesse momento em que ela ali os médicos propõem que ela fique 3 meses sem sentir emoções fortes, né, que ela se isole, então ela fica muito enrolada no plástico bolha, como ela fala, para não sentir as emoções. E eu, voltando, né, à minha vivência, eu pensei, puxa, essa questão do coração, né, que eu assisti ali na minha filha, eu acho que leva a gente para uma questão muito contemporânea. A gente tem se privado, em geral, né, muito de sentir. As pessoas não querem se envolver para não se machucar, não querem aprofundar relacionamentos para não se decepcionar, estão fazendo terapia ou namorando com inteligência artificial. Então eu achei que seria uma metáfora muito poderosa. E aí comecei a pensar nesse livro, mesmo não querendo pensar muito nele, eu relutei muito porque eu falava, nossa, mas eu não quero contar a história da minha filha. Pode ser que um dia minha filha fale, puxa, mãe, você contou minha história, né? Não goste disso. Então comecei a me debater com isso. Mas a história começou a se desenvolver, porque não é uma coisa assim tão voluntária, né? Muito involuntário. O romance ele vai crescendo, os personagens vão aparecendo. Num certo momento eu pensei, bom, porque quando eu voltava para falar sobre a menopausa, aquele tema que é importante parecia muito pequeno para mim. Então eu fui me rendendo à necessidade de elaborar essa questão na literatura. Tomei a decisão de que não poderia ser uma autoficção, então, e que bom que existe a ficção, né? Porque nesse momento eu pensei na ficção como um escudo que me protege e deixa que eu fale de qualquer coisa sem que eu fale, né, diretamente. Então foi maravilhoso isso, e eu comecei a fazer essa travessia para a ficção, comecei a elaborar essa história, e eu pensei, bom, eu vou fazer uma jornalista então, né, que resolve não sentir, queria que ela se apaixonasse por alguém, então eu tinha isso, né, essa pessoa que vai para não sentir nada, eu quero dar uma rasteira nela e fazer ela sentir muito, né, esfregar a cara dela no chão do sentimento. Então surgiu para mim a ideia de trabalhar com a mãe do menino doente, por quê? Porque eu já tinha encaixado ali, eu vou colocando as minhas angústias no livro, eu já tinha encaixado a questão cardíaca, né? A questão de observar o corpo, a doença, mas eu queria ainda muito colocar a dor da mãe que vê o filho adoecer, porque nesses anos que eu andei por hospitais e depois por centros de cura, eu já vou chegar nessa parte da fé também, eu vi muito essa personagem, né? Essas mulheres que são essas mães, né? Sofrem muito com essa questão. Então foi assim que surgiu a Sara e o menino que tem um linfoma, né? Eu fatiei a minha dor, eu coloquei um pouco na jornalista, eu coloquei um pouco nessa mãe que vê o filho adoecer, e esse menino também surgiu para mim porque eu tinha uma grande curiosidade de saber se nós adultos não estamos preparados para encarar a possibilidade da morte, né? Essa coisa que todos nós temos presente de uma maneira, né, na nossa vida. Eu acho que a gente muitas vezes não é instrumentalizado para isso, e como ateia, eu realmente, definitivamente não sou. Eu tinha curiosidade de saber como é que um menino pequeno lida com a doença e com a possibilidade de morrer. Então o livro foi abrindo essas perspectivas para mim. Eu levei 2 anos só para fazer essa travessia mental daquilo que foi vivido para essa história totalmente ficcional. Eu escrevi esse livro rápido, mas foram 2 anos só pensando como eu distancio totalmente, como eu protejo, né, a história que eu vivi e a história da minha filha, que agora eu venho e eu conto tudo nas feiras. Ela fala, pô, mamãe, era melhor ter escrito o livro. Mas é muito legal, né, porque eu cheguei a perguntar para ela e ela falou coisas muito interessantes, né, ela falou, pode escrever, mãe, não tem problema. Se alguém tiver um problema parecido, a pessoa vai gostar de saber como é que isso funciona. Que eu achei muito generoso. E no momento, eu ainda insistindo com isso, ela falou, mãe, para de me encher o saco, é só um livro. Eu adorei também, né? Colocou aquilo que para mim parece tão imenso num lugarzinho da estante. Mas voltando, né, a Sara e o Nico, então tem a questão, acho que a primeira parte do livro fica muito, né, nessa questão do sentido, não sentir, e na segunda parte eles vão para essa jornada de cura, que eu também quis trazer para essa história, porque aconteceu comigo. E foi uma coisa muito surpreendente para mim, porque eu sou uma ateia desde criança. Ontem eu contei na mesa
que eu fiz, que aos 8 anos eu já venho de uma família muito tradicional, católica. Então, todas as crianças da família, com 8 anos, eu e os meus primos vão para a primeira comunhão. Eu falei, mãe, eu não sei se eu acredito em Deus. Não fiz a primeira comunhão. Não sei o que estava lendo na época, realmente, com quem eu estava conversando, mas já tinha essa posição. E nunca mais pensei sobre religiosidade. Nunca mais pensei sobre Deus. Imagina, quantos anos? 30 anos, sei lá. E aí, quando em português a gente fala isso, quando a água bate na bunda, né, chega o momento do desespero, eu não encontrando, né, questões saídas na medicina, ouvi inclusive do médico. Né, já tinha procurado muita gente, já não sabia muito mais o que fazer, e esse médico falou, olha, talvez você deva tentar alguma coisa alternativa, tem um espírita em tal cidade, vai lá dar uma olhada. E aí eu me vi, do dia para a noite, nessa busca de outras coisas. Isso eu trago muito no livro, né? A narradora fala bastante disso, dessa questão da fé, que essa fé, que nesse momento eu descobri que não era uma coisa que eu ia arranjar de uma hora para outra, né? Que a fé é um músculo que você desenvolve, eu não tinha nenhuma musculatura para isso. Tem outra coisa, esse livro, né, que parecia tão ficcional, está escrevendo bem pessoal agora, né? Mas tem outra coisa que eu trago, né, nessa narradora, que ela é uma jornalista, e eu senti isso também, que é quase como, não é só que esse músculo não foi desenvolvido, é quase como se eu tivesse esse tempo todo lutado contra esse músculo da fé, porque na minha cabeça eu comecei, o que eu tinha que fazer? Acreditar, né? A fé é sobre isso, é sobre acreditar. E o trabalho ficcional, e mesmo o meu trabalho dentro do jornalismo, sempre me ensinou a duvidar de todas as coisas. Como dramaturga, tem uma coisa muito de eu pensar sempre que as coisas vão dar errado, porque o que dá uma boa dramaturgia é o erro, né? É uma situação que não dá certo e depois se resolve de outra maneira. Então esse exercício contrário, que é pensar tudo vai dar certo, era muito difícil para mim. Bom, então eu comecei essa peregrinação por lugares que eu nunca imaginei que eu iria, lugares que eu olhava com muita desconfiança antes. Situações curiosas, e aí vão aparecer aqui de uma certa maneira, em que eu me encontrei em centros espírita, do quais eu duvidava muito antes, e as pessoas falavam, Giovana, vai lá e você tem que se entregar, hein? Você tem que ter fé. E aí eu ia, eu falava, nossa, eu vou fechar os olhos e eu vou conseguir fazer essa coisa dar certo. E quando eu vi, eu não conseguia, porque eu estava abrindo o cantinho do olho para ver aquela cena exuberante. E eu pensava, meu Deus, eu tenho que escrever sobre isso. Então, para mim, foi muito prazeroso poder trazer para a ficção, né, um pouco disso que eu acompanhei. E com respeito, e também duvidando de algumas coisas, né, em alguns momentos eu sou muito crítica a isso, porque nessas peregrinações de cura eu encontrei lugares bem intencionados, eu acredito, né, lugares de cura alternativa. E eu também fiz pesquisa e conversei com pessoas que estiveram e frequentaram lugares horrorosos, que se aproveitam da fé das pessoas. Talvez vocês conheçam, porque foi um homem muito famoso no Brasil e agora está preso, o João de Deus. O João de Deus, ele manteve uma cidade inteira, Abadiânia, durante, sei lá, mais de 20 anos, oferecendo uma cura mentirosa. Né? E demorou muito para ele ser desmascarado. Então as pessoas iam até lá, atores eram pagos para... O ator ficava sentado na cadeira de roda, ele fazia toda uma cerimônia, agora você pode se levantar, o homem saía andando. Então esse lugar explorou muita gente, foram feitas matérias sobre ele, as pessoas acreditavam realmente nessa cura. E é muito curioso, né? Porque algumas pessoas denunciavam e nada nunca dava certo, mas ele foi desbaratado, ele foi descoberto quando começaram a vir casos de abuso sexual, porque ele se aproveitava né, dessa fé e desse desespero com que as mulheres chegavam lá e falavam, olha, eu vou curar seu pai, eu vou curar você, mas nós vamos rezar juntos aqui numa sala especial. E aí levava essas mulheres para uma situação de abuso. E aí, alguns anos no Brasil, a primeira falou, a segunda falou, e aí teve esse levante, acho que foram mais de 100 mulheres, que aí finalmente conseguiram abrir esse caso a público. Então eu trago um pouquinho isso no livro, né? Tem um trecho que eu trago. Que eu acho muito importante, né? E é bem esse momento que você citou, né? Que a Maria João, que é muito ateia, fala, mas você vai num lugar desses e a gente não sabe se essa coisa funciona.
né? Ela fala no momento, que o desespero que eu daria todos os buracos do meu corpo se alguém garantisse alguma coisa para o meu filho, né? E ela fala, é essa roda que gira o abuso. Então tem uma crítica muito grande a esses lugares. Eu tive um cuidado também muito grande para falar disso, porque conversando com amigos médicos, eles me falaram, por favor, quando você for escrever esse livro, não passa para as pessoas a ideia de que isso pode salvá-las, porque muitas delas acabam abandonando a medicina tradicional para se entregar a esse tipo de coisa. Então eu tive muito esse cuidado. Mas, por outro lado, eu também fui muito cuidadosa no respeito à religião. Porque a gente tem que traçar uma linha, né? De um lado a gente está falando de promessas picaretas, falcatruas, milagrosas, exageros, e de outro existe um coeficiente religioso. Existem as pessoas que frequentam o espiritismo, existe essa personagem que é a Sara, que ela se descreve como uma personagem flex, que não é católica, não é evangélica. E eu quis falar isso porque num certo momento eu pensei, eu vou fazer uma personagem evangélica fervorosa. Mas aí eu me toquei que essa é uma questão tão central hoje no Brasil, a questão evangélica, é uma questão tão política, que envolve tanta coisa, que eu falei, Giovana, para falar disso, você vai ter que estudar 10 anos para escrever esse romance. Você não vai chegar, né, dar esse salto de até e agora querer dizer como funciona isso de uma hora para outra. Então eu resolvi fazer essa personagem que eu chamo de flex, meio católica, meio evangélica, porque a minha proposta nesse livro não era discutir uma certa religião específica, né? Era discutir, eu acho, aquilo que depois eu reparei que se consolidou em 3 núcleos, né? O ateísmo, representado na Maria João, a religiosidade, representada na Sara, e a espiritualidade, representada no menino, porque o menino é, sim, um discípulo de Spinoza, ainda que ele não saiba, e eu acho que ele traz uma visão muito bonita, né, sobre aquilo que todos nós inventamos tantas histórias e às vezes colocamos em tantas caixas para contar. Agora não sei para onde prossigo. Eu há bocadinho deveria ter dito isso e não disse, porque para mim é uma questão muito importante quando estou a ler um livro de ficção. Uma das coisas que eu mais admiro no vosso trabalho é exatamente isso, é contarem uma boa história com personagens muito transversais, muito densas, que tocam em vários, sem ser um anúncio. Percebem o que eu estou a dizer? Sempre assim, vou fazer um livro sobre isto e portanto aqui está, e é essa capacidade de escrever uma história em que está tudo e tem vários níveis de leitura. Por exemplo, eu estava a ouvir o Rui e a leitura que ele fez do livro, por exemplo, a parte dos antidepressivos a mim tocou mais por segurar, não é? Ou seja, eu de repente pensei, isto realmente, por exemplo, percebes, ou da paixão, ou da arte, claro, mas é engraçado porque lá está, isto é que a literatura é nós estamos aqui e todos nós temos lido o mesmo livro e não ser uma coisa óbvia, linear, clara. Eu aí quero-vos dar mesmo os parabéns, até porque vocês estão um bocadinho contra a corrente e eu acho isso. É sempre a partir da vossa vida que vocês escrevem, obviamente, não é? Têm que saber, mas construindo de facto personagens ficcionais, sem artifício. Eu acho isso fantástico. Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, ou se passo para o público. Obrigada. Queria dizer que não se falou do melhor capítulo sobre masturbação feminina da língua portuguesa. Ela escreve lindamente. Não, eu fiquei, disse, meu Deus, que maravilha. Mas a minha pergunta é se o livro da menopausa se vem aí ou não. É isso? Ele vem aí. Eu quero falar dessa siririca também. Siririca aprendi com isto. É nova para vocês. Nós temos outras palavras como
Não, nós não temos siririca. Siririca é ótimo. Nós não temos nenhuma palavra para a menstruação feminina. Não tem mesmo, Não, né? Eu não consultei temos. uma amiga portuguesa na temos, ocasião. não existe, percebes? Não fala. Então, não interessa. Nesse livro eu introduzo para vocês uma prática muito interessante. Eu recomendo que experimentem em casa. Sempre a aprendermos com os nossos irmãos brasileiros. Vou falar um pouquinho do que você falou e vou falar da siririca. Eu realmente... eu acho que não funcionam os livros em que a gente propõe assim... Não existe isso, eu acho, né, na ficção. Ainda bem que não existe essa coisa de a pauta é essa e vou escrever sobre isso. Isso é a receita para o livro dar errado. Não é assim que as coisas funcionam. E para mim, pelo menos, os livros partem dos personagens. Os personagens puxam a narrativa. Então, eu não sabia muito bem onde esse livro ia dar. Que bom, né? Eu sou míope. E eu sempre tenho essa sensação escrevendo, e que é muito agradável, e de que é como se eu só enxergo o próximo capítulo e o outro à medida que eu me aproximo, como uma míope. De longe eu vejo essa visão nebulosa, e depois eu vou me aproximando e vou vendo como é. Diferente do cinema, né? Eu já fui roteirista também, já fiz algumas séries, que a gente dá a largada muitas vezes sabendo onde a gente quer chegar, está adaptando uma história, está trabalhando em grupo. O mágico e o maravilhoso da literatura é que a gente não sabe muito bem para onde está indo. E nesse processo acontecem muitas descobertas. Por exemplo, criar esse personagem Nico e criar personagem, acho que é uma das minhas grandes paixões na literatura, eu criei junto com o médico. Eu não sabia como fazer isso. Né? Então eu fui procurar um médico e falei, olha, eu procurei vários médicos que não queriam me atender porque eles tinham coisas mais urgentes para fazer na cabeça dele. Quando eu vinha, olha, vamos ter um papo aí de 2, 3 horas, ninguém queria. E aí finalmente eu encontrei um médico que topou trabalhar comigo e criar junto comigo esse personagem. Então, e depois eu procurava esse médico toda hora para tirar dúvida. O Nico pode fazer tal coisa, o Nico precisa usar máscara para ir tal lugar. Então são esses personagens que vão guiando a gente e realmente tentar sanduichar várias pautas dentro não funciona, porque a gente tem que ser fiel à condução que esses personagens vão dando para a história. E que é fascinante, eu adoro ter controle, sou uma controladora, por isso sou romancista, no meu mundo eu mando, mas eu também gosto de ser muito desafiada por eles, porque eles nos levam para outros lugares. Agora, a questão da siririca, voltando, esse é um livro que eu fiz questão, eu terminei Sweet Talk e sem querer, depois que eu li, eu percebi que eu tinha nas mãos um livro de um feminismo interseccional muito forte, porque é um livro de 2 mulheres, que envolve uma questão de classe, uma mulher explorando outra mulher. Então eu diria que tem muito de feminismo em Sweet Talk. E também por isso, quando eu dei largada para o Batida Só, eu falei, dessa vez, Giovana, não vamos tocar nisso, não precisa. Né? Vamos deixar isso de lado, porque eu quero falar sobre fé, sobre doença, sobre morte, são outras questões. E que bom também, né, poder se libertar um pouco, às vezes, de uma cobrança de certas pautas que vem muito para cima das escritoras mulheres hoje, que não, mas tem que falar de tal coisa, tem que falar de tal coisa. Então, quando eu faço uma garçonete ladra em Tudo Pode Ser Roubado, que não passa longe dessas questões, e quando eu falo dessas personagens que estão envolvidas com outras questões, também tem aquela história que tudo é político, até quando a gente não é político, a gente também é político num certo sentido de eu falar, eu não preciso escrever sempre sobre essas questões. Mas, às vezes, eu estou lá trabalhando e é feminista dentro de mim e afora. Eu não consigo controlá-la. E aí, num certo momento, a sexualidade para mim, minha mãe reclama. Por que tem que ter sempre sexo nos seus livros? Me acha demasiado obscena. Mas enfim, Batida Só é muito importante, né? Porque uma pessoa que está tomando antidepressivo, ela também está abafando, de certa maneira, a libido. Então eu achava que essa questão era muito central para o livro. E na época eu estava lendo Reinaldo Moraes, né? Que é um escritor brasileiro que eu recomendo, genial, assim, que escreve 300 páginas sobre uma suruba. Ele é fantástico. Sexo grupal. E lendo o Reinaldo, eu me dei conta, eu falei, tem muito pouca siririca na literatura brasileira. E aí eu falei, ela está tomando antidepressivo, mas o desejo está dentro dela, e aí eu me propus racionalmente, eu falei, hoje eu vou sentar e eu vou escrever a maior siririca da literatura brasileira. Eu acho que eu consegui, eu não tenho certeza absoluta, porque aí eu fui falar com uma amiga minha muito interessante, a Erika Barros, que é uma pesquisadora gaúcha, que está pesquisando as siriricas na literatura.
E a pesquisa é muito legal, primeiro porque são realmente muito poucas, veja que coisa impressionante. E segundo, porque a maioria dessas situações de masturbação não são para o prazer feminino. A mulher está se tocando para o outro, né? Então veja aí que a gente tem um grande caminho a percorrer. E foi muito interessante, a Bárbara estava na Flip também, quando eu comecei a perguntei para uma amiga portuguesa, qual é a palavra que vocês usam para cirílica? Não temos. E na Flip, fazendo a mesa com a Liv Strömquist, que é uma quadrinista sueca, ela falou que na Suécia também não. Então, tudo isso para dizer que no final das contas, às vezes eu quero me afastar dessas questões, né? Mas essa acaba por ser uma cirílica política, no sentido de que a gente precisa, né? E é muito bacana que a gente tenha mais isso na literatura. Olá, bom dia. Eu queria só comentar essa parte. Eu acho que uma das coisas mais feministas que a Giovanna faz é escrever muito bem estas personagens femininas, né, que são muito bem desenvolvidas. Eu acho que isso já é bastante feminista, né, independentemente depois do rumo das personagens e de como elas são, mas são todas muito bem desenvolvidas. E com muito boas histórias. Né? E essa questão das histórias que são muito bem escritas, eu queria focar num ponto que é os finais da Giovanna, tanto no Tudo Pode Ser Roubado, que é um dos meus finais favoritos, como no Batida Só, que também é um dos meus finais favoritos de todos os livros que eu já li. E queria perguntar se existe essa preocupação ou não, se é uma preocupação da Giovanna, se acontece por acaso. E também acho que estes finais têm sempre algo de cinematográfico, né? Aquela imagem que tudo pode ser roubado, que eu sei que não é exatamente o final, depois ainda há ali uma parte de um sonho, né? Mas pronto, a levar a Sandra pela rua é uma imagem muito forte, que me vem muitas vezes à cabeça. E no Batida Só também, e pronto, era essa a minha pergunta, se existe essa preocupação com os finais. Não exatamente, mas eles vão surgindo. Eu gosto de imagens, realmente, assim, eu gosto do texto imagético, gosto de uma ou outra imagem grandiosa. Tem uma coisa que o meu editor brasileiro fala, que eu até tomo cuidado às vezes, que ele fala, um livro são imagens, né? O que fica da gente, isso é muito interessante, porque eu tenho uma memória péssima, e às vezes eu não lembro a história do livro, mas eu lembro de algumas imagens. Então eu sempre tomo cuidado, porque eu gosto de ter algumas grandes imagens, mas para não exagerar, porque, né, aí elas perdem a força entre si. Mas, à medida que eu vou caminhando com o livro, acabam surgindo essas imagens finais. Então, por exemplo, em Tudo Pode Ser Roubado, eu dou spoiler, viu, pessoal? Então, desculpem por isso. Essa garçonete, né, ela rouba objetos de luxo e ela tem uma amiga que tem um brechó e ela vende esses objetos. E eu imagino, e tem uma manequim que está sempre na vitrine. E essa personagem é muito solitária, então essa história acaba... Nossa, eu vou dar um spoiler muito grande agora. Com ela agarrada a essa manequim. E eu pensei nisso, eu falei, puxa, que imagem forte para falar sobre a solidão. Né? Porque essa personagem é uma personagem muito solitária. E aí, quando eu pensei nesse final, o que acontece? Eu volto e meio vou refazendo o livro. Porque eu pensei, se ela vai terminar o livro com essa manequim de loja, eu vou transformar essa manequim de loja num personagem real. Então eu voltei para escrever e para transformar essa manequim, apesar dela ser de plástico, num personagem desse livro, né? Que ganhou até um nome. Era o nome da minha terapeuta. Bom, essa é uma outra história. Eu nunca falo dos meus livros na terapia, mas num certo momento eu acabei falando e eu contei, num certo momento... perigosíssimos, é horrível. Escritores são perigosíssimos. Sem me dar conta. Tudo pode ser Perigosos, são perigosos. Eu falei, a minha personagem tenta se livrar dessa manequim, e a terapeuta, e como se chama a manequim? Sandra. Aí ela, Sandra? Giovanna, acho que isso é um sinal que a nossa terapia precisa acabar. Realmente foi assim que eu parei a terapia. Mas enfim, eu me fascino com imagens, né? O final de Batida Só, as pessoas gostam muito, eu acho que acabou por ser um final bonito e poético. Lá pela metade do livro eu imaginei esse final e aí eu vou trabalhando para construir, para que tudo chegue naquilo, né? E que para que termine em aberto, né? É muito importante para mim que esse livro tivesse esse final bem aberto. Olá, bom dia. Parabéns aos dois. Adoro Deus, ler os vossos livros. E a minha pergunta é para a Giovanna.
Eu senti, há pouco falou-se aqui do tema do feminismo, falou-se do tema das lutas da luta de classes em Sweet Tóquio, mas para mim o tema que ficou transversal aos 3 livros foi exatamente a solidão, que para mim fica personificada nessa última imagem do tudo pode ser roubado. E a minha pergunta é no sentido, eu tenho 2 perguntas, mas uma é perguntar à Giovanna, só por curiosidade, se realmente quando está a escrever ou na sua vida o tema da solidão está presente, porque a solidão está presente em quem está doente, é inevitável, quem está doente está só, está diferente de todos os outros à sua volta. A Babá está só, porque está num meio que é inimigo, que é hostil. E como se chama a personagem do Tudo? Não, do Tudo Sobre. Ela não tem nome, não tem mas a gente pode chamar ela de Rabudinha. Rabudinha, sim, Rabudinha. Também está muito só. Portanto, temos aqui 3 mulheres muito sós e com as quais eu me identifiquei muito nesse aspecto. E era só para saber se isso é uma coisa consciente ou se aconteceu à medida que o livro ia ser escrito. A outra pergunta é mais pragmática. Quando o Rui, posso tratá-lo assim, estava a ler as suas passagens, o que é que a Giovanna sente quando ouve as suas palavras lidas por um leitor, por um colega, leitor neste caso, mas leitor? O que é que sente? Sente assim, gosta, não gosta, é estranho, reconhece? É só uma curiosidade essa pergunta. Sinto muito prazer, né? É uma delícia ouvir um outro escritor, né, que a gente gosta, que a gente respeita lendo o texto. Vez ou outra eu fico, não deveria ter colocado essa palavra desse jeito. Mas no geral eu consigo relaxar e inclusive sentir o texto de uma outra maneira, né? Diferente daquela que eu, na hora que eu escrevi. Olha, eu acho que a questão da solidão, não é uma coisa que daria para arquitetar intencionalmente. Vou escrever livros de mulheres solitárias. Essa solidão vem de dentro de mim. Eu acho que eu sou vítima de uma época, né, como muitas pessoas, e vítima de um desenho urbano. Aqui eu não sei exatamente como é, mas eu vivi muito tempo em São Paulo. São Paulo é uma cidade enorme, uma cidade caótica, e eu falo bastante sobre isso num livro meu de contos. Fica a dica para se a Agostinho publicar. Não enviaste, não. Já chega. Desse isolamento, São Paulo tem muito isso, né? Isso aparece também em Tudo Pode Ser Roubado, que é a cidade de uma grande densidade demográfica, né? As pessoas estão muito próximas, você vê muita gente, mas as interações são muito pobres e muito pequenas, também por questões de urbanismo, né? E isso aparece muito aqui, porque não é uma cidade feita para interação, diferente de muitas cidades, onde você tem a praça, onde você tem um lugar que as pessoas se reúnem, onde você consegue construir uma aldeia para cuidar de uma criança. É uma cidade muito esfacelada, né? A violência urbana também faz as pessoas se fecharem nos condomínios. E eu vivi 20 e tantos anos nessa cidade, né? Em que para você visitar uma amiga, às vezes é 1 hora e tanto de trânsito. Eu vivi com um bebê, era uma mãe solo. Então essa marca desse isolamento urbano profundo, né? Dessa ilusão de que as pessoas estão muito juntas, mas no fundo elas não estão, porque elas também estão o dia inteiro correndo muito atrás das coisas e, né, tentando fechar as contas, e nessa carga horária, e nesse sistema extremamente meritocrata, e com todas essas ilusões do capitalismo que faz todo mundo correr o dia todo, e se ajudar muito, interagir muito pouco. Então eu acho que esses personagens percorrem esse mundo, né, um mundo... e também tem muita essa ilusão do calor do brasileiro, né, das relações, isso e aquilo, mas às vezes não é assim. Então eu acho que tá aí essa mulher que não teve uma aldeia para cuidar de uma criança durante muitos anos. E até no título, batida só, não é? A batida só pode ser o facto de ter sido aquela batida durante aquele assalto que transforma a vida daquela jornalista, mas também pode ser a doença que transforma a pessoa doente em pessoa só, mais só. É exatamente isso. É isso? Boa. Não sei se há mais questões. E considera, tal como a Bárbara, que este é o seu romance mais maduro? E se sim, porquê? Se não, porquê também? Não vai discordar de mim. Senão ela não publica o meu primeiro livro. Obrigada.
acho que sim, Foi um romance que eu escrevi de uma maneira mais livre. Se vocês forem ler Sweet Talk, os leitores costumam dizer que dá insônia, porque você fica ali muito vidrado na história, em batida só. Não me preocupei tanto, é uma história menos redonda, de pontas mais soltas. Eu arrisquei com algumas coisas que eu fiquei insegura de fazer. Para quem ainda não leu, vão reparar que tem vírgulas que marcam as batidas do coração. Então, às vezes, você está lendo uma frase e vem com várias vírgulas. Então, eu resolvi experimentar e fazer essa coisa esquisita, que eu fiquei em dúvida se era muito bacana ou muito cafona no começo. E depois acabei embarcando. Então, eu acho que ele é um livro em que eu experimento um pouco mais. E eu acho que, nesse sentido, talvez seja um livro mais maduro. Você faz bem. O Rui Cardoso Martins e a Giovana Meloso estão aqui à vossa disposição para autografar livros. Se calhar eles querem ir almoçar, mas vão ter que trabalhar. Almoço grátis, não é? Queria agradecer muito ao Rui a tua atenção e teres lido este livro com tanto carinho. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a generosidade dos comentários, da leitura. Obrigada. E agradecer muito à Giovana por ela ter vindo e estar aqui conosco. Muito obrigada. Prazer.